Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para tomar um cafezinho com você e lhe manter atualizado, através da nossa websérie Techs in Coffee. Hoje vamos falar sobre as últimas atualizações para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre o contexto da pandemia do coronavírus no Brasil, que afetou a economia de inúmeras empresas. Pensando em diminuir os impactos dessa crise ocasionada pela pandemia, o Comitê Gestor do Simples Nacional publicou no mês de abril a Resolução CGSN de número 154 de 2020. Nessa publicação, tivemos a prorrogação dos tributos apurados dentro do Simples Nacional. Lembrando que esse regime compreende o ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social e Contribuição Previdenciária. Vamos relembrar como que ficou a prorrogação desses tributos? Com a Resolução CGSN 154 de 2020, houve a separação dos tributos entre os federais e o ICMS e ISS. Em relação aos tributos federais, os vencimentos originais correspondentes às competências de abril, maio e junho de 2020 foram prorrogados por 6 meses, com vencimentos para outubro, novembro e dezembro de 2020. Já em relação ao ICMS e ao ISS, os vencimentos originais correspondentes às competências de abril, maio e junho de 2020 foram prorrogados por 3 meses, com vencimentos em julho, agosto e setembro de 2020. Com isso, os contribuintes que tiveram seus tributos prorrogados irão observar que no mês de outubro terão 2 guias do Simples Nacional para pagar, correspondente ao mês de abril de 2020 e também relativo à competência de setembro, cujo vencimento se dá no mês de outubro. Então, contadores e empresários, lembrem-se dos vencimentos dos tributos que foram prorrogados. Ainda, na última semana, tivemos a publicação da Instrução Normativa RFB de número 1981 de 2020. Essa publicação altera a IN 1508 de 2014, que trata sobre os parcelamentos de débitos do Simples Nacional. Deixa eu te explicar como que vão funcionar esses parcelamentos. Todos os anos, observamos que os contribuintes que possuem débitos relativos ao Simples Nacional buscavam regularizá-los por meio de um parcelamento, para que não ocorresse exclusão da sua empresa do regime do Simples. Porém, a legislação anterior dizia que o contribuinte poderia realizar somente um pedido de parcelamento ordinário por ano calendário. A legislação também previa que a parcela mínima do parcelamento é de R$ 300 e o pedido poderia ser parcelado em até 60 prestações. Agora, com a publicação da IN 1981 de 2020, abriu-se a possibilidade da empresa solicitar mais de um parcelamento de débitos do Simples Nacional por ano. No entanto, a empresa deve desistir do parcelamento em andamento e realizar o reparcelamento de seus débitos. Para que o parcelamento do Simples seja deferido, existe uma regra que deve ser observada. O recolhimento da primeira parcela deve corresponder a 10% do total de débitos consolidados, no caso de um único reparcelamento. Porém, quando existir um histórico de vários reparcelamentos anteriores, o recolhimento da primeira parcela deve corresponder a 20% do total de débitos consolidados. Ademais, em relação às outras regras, o parcelamento continua sendo efetuado no limite de 60 parcelas, cujo valor mínimo será de R$ 300 cada uma. Importante ressaltar que essa instrução normativa produzirá efeitos a partir de 1º de novembro de 2020, portanto, fique ligado. Qualquer novidade sobre esse assunto, nós voltaremos aqui para lhe manter atualizado. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Até a próxima!